Olá, estamos começando mais um programa Lugar de Mulher, um programa produzido pela Secretaria Nacional de Mulheres do PCB, com o apoio da Fundação Dinarco Reis. Hoje estamos recebendo Mercedes Lima, nossa camarada, feminista, comunista, advogada, professora, diretora do Sindicato dos Advogados de São Paulo, que estará aqui conversando conosco. Mercedes Lima é advogada, professora universitária de Direito, militante comunista e feminista. Mercedes integra o Comitê Central do PCB, é diretora do Sindicato dos Advogados de São Paulo e é dirigente do coletivo feminista classista Ana Montenegro. Lugar de Mulher. Tudo bem, Mercedes? Tudo bem, boa noite. Primeiramente, que legal. Muito obrigada pelo convite. Isso é muito legal, porque a gente vai bater um papão agora sobre tudo isso que você acabou de falar de mim. Eu sou tudo isso, eu garanto. E um pouco mais, né? Não, um pouco mais acho que não. Diga lá. Olha, nosso programa, nós sempre perguntamos como foi o início, né? A infância, a juventude das nossas convidadas. Aí queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre a sua vida, como foi ser mulher nessa sociedade machista, patriarcal. Como é que foi isso? Bom, de cara eu tenho 7 irmãs. Era uma casa de mulheres, mais a mamãe, mais uma. Só o papai, que ficava falando sozinho lá. Então, de cara, eu acho que isso tem uma influência, você viver com 7 irmãs. Eu tenho um irmão, para ele não ficar bravo comigo e dizer que ele foi ignorado, caso ele venha ver e ouvir a entrevista. Num bairro operário de São Paulo, e essa na infância, e num bairro operário que, vamos dizer assim, era uma espécie de berço ainda dos trabalhadores do ABC, o ABC de Lula, o ABC da célula do PCB na Volkswagen. Esse é o período em que um grande período da minha vida, infância, e uma parte pequena, até uns 15 ou 16 anos, onde eu morava, que era um bairro da ZE, que a gente tem orgulho de falar em São Paulo. Eu sou da Zona Leste, do Nenê, da Vila Matilde, enfim, da Associação de Moradores, famosa por sua casa de rock. É daí que eu venho. Sim, e como é que foi assim a sua tomada de consciência? Como é que você começou a questionar essa sociedade que a gente vive? Foi de uma forma incomum, porque normalmente os marxistas jovens participam de cursos, etc. Não. Eu morava na beira, era num alto, mas de lá eu avistava o trem da Central. Isso eu tinha uns 12, 13 anos de idade. E esse trem da Central passava lotado, era um absurdo de lotação. E uma grande parte da população vinha em cima do trem. Dos 12 aos 14 eu mirei isso como se nada fora. Não tem problema, são as pessoas voltando para casa. Mas quando eu fiz, eu devia ter entre 14 e 15 anos, alguma coisa está errada. Como é que as pessoas vêm em cima do trem se tem dentro do trem? É uma coisa, parece hoje ridícula. Mas isto foi uma grande coisa que alguma coisa está errada e eu fui descobrindo sozinha que de fato aquilo estava errado mesmo. Aquilo não era a forma dos trabalhadores saírem de suas casas às 4 da manhã para trabalhar e voltar. E a segunda é uma coisa mais divertida. Um dia, um vizinho, veja como são todas formas não, vamos dizer assim, não costumeiras, né, de se ter consciência. Não sei, porque acho que as pessoas também não se dão conta de que essas coisas vão formando a cabeça, a ideia. E aí não contam, né? Eu estou contando aqui porque acho que isso foi muito forte para mim. Sim. No local onde eu morava, tinha uma associação de bairro, onde tinha uma casa de rock. E a juventude pobre, e é assim até hoje, a gente se diverte, é a arte, é pela arte. Não tem salvação para nós, não tem.
para os mais pobres da periferia não tem, é assim até hoje. Ou seja, a salvação era a arte. Que arte? Ouvir música, né? Ouvir Elvis Presley, sei lá quem que tá. E essa associação, ela era tocada por 3 ferroviários comunistas, que eram responsáveis por ela. Quando em 64 vem a ditadura, um dia a gente está toda embonecada, 16 anos de idade, indo para o baile, né, beijar a boca da rapaziada e dançar muito rock and roll. Era uma coisa bem simples mesmo assim. Nós encontramos a sede fechada. 25 anos depois eu descobri que a ditadura sabia que eram os ferroviários, e eram os ferroviários danados. Era do tempo que se pensava em pôr bomba na linha do trem mesmo, era uma turma danada, do velho e bom Partido Comunista Brasileiro. E aí, eu acho que a ditadura descobriu, não sei como, e fecharam aquela casa. Mas olha as contradições. Num bairro da classe operária, como era a Vila Matilde, acho que ainda é até hoje, mas não com aquela força operária, os filhos dos operários começaram a aprontar dentro do bairro. Você não tem o que fazer, você vai furtar um automóvel para dar uma volta ali, você vai fazer bobagens. E aí a ditadura chamou eles de volta e falou, não, então os senhores toquem aí o baile rock, não sei o quê. Foi muito engraçado. Mas pelo rock, eu descobri, indo nesses bares, que havia um outro mundo que ultrapassava aquela linha de trem até onde os meus olhos iam. Isso não é romantismo. Isso que eu estou falando é uma coisa real. Os meus olhos, até onde avançavam, o que é que tinha naquele bairro? Não tinha nada. Se não tinha nada a não ser aqueles bailinhos. Mas é interessante. O baile atraía muita gente de fora também. Veja como os comunistas sabem trazer as pessoas para o partido sem fazer a menor força. Aí eu descobri que, além daquela linha de trem, tinha um outro mundo que eu não conhecia, quando eu vi um casal dançando rock. O que era aquilo? As pessoas subiam, desciam, passavam com a pessoa por debaixo das pernas, jogavam nos ombros. Alguma coisa estava acontecendo no mundo. E eu não tinha acesso a isso. Por quê? Pela pobreza. Eu não sou filha da classe operária. O papai era um funcionário público, mas era meio doido. Assim, eu ora tinha vestido de seda da China e ora eu não tinha o que comer. Porque ele era operário, ganhava mal, estava desempregado. Não, porque era lá louco. Tão louco que ele dizia assim, a Mercedes é a rosa, a Marlene é o jasmim, a Marli e a Márcia são os cravos do jardim. Em momentos de alegria ou em momentos de tristeza, Nenê, o apelido da mamãe, elas são a nossa maior riqueza. Nessa época eram 4, por isso ele homenageou as 4. Claro, depois fez mais 4 e aí eram 8. Mas era meio doido. Mas era um homem muito culto, porque naquela época, da onde ele vinha, de uma família importante de Salvador, você tinha uma cultura, mesmo na minha época, um colegial quase que equivalia a um curso universitário. Então, o papai falava 2 línguas e tal, mas era meio doido. Por isso, às vezes, eu conheci fome e conheci vestido de seda. É por isso que eu falei que eu ia contar algumas coisas diferenciadas. E como foi a sua entrada para o PCB? Como é que você chegou no Partido Comunista? Bom, aí é uma coisa meio triste para mim. Num bairro distante, depois eu soube que havia um subdistrito do PCB, que era o Tatuapé, que era uma coisa maior e tal. Tem dirigente ainda vivo dessa época. E um dia um moleque chegou eu toco bateria, eu toco rock na bateria. E um menino gostava de me explicar essas coisas, vem tocar aqui, eu não tinha bateria, não tinha nada disso. E aí eu fui aprender um pouco com ele. Mas um dia eu senti que tinha uma coisa estranha. Eu cheguei lá e alguém disse, não entre agora, tem uma turma aí dentro. Esse bairro continuando na Vila Matilde, mas isso era no bairro da Vila Esperança, um bairro para baixo. E aí era uma turma do PCB que ali estava fazendo uma reunião. Isso eu devia ter uns 17, 18 anos, e estavam fazendo uma reunião. Mas eu fui impedida de entrar e todo mundo foi. Eu fui lá para tocar bateria. Fui lá para aula de bateria, mas aquilo sempre aguçando, né? A curiosidade. Quem são essas pessoas? Aí um menino da bateria, está vivo hoje, é dono de uma casa de Xerox lá em São Paulo, disse para mim, olha, é uma turma aí do PCB, você não quer conhecer? Portanto, sinto muito, tive que falar isso no ambiente lá da UJC,
eu não vim pelo movimento estudantil, era sempre junto com os trabalhadores, que às vezes as pessoas pensam que essa formação do perfil, mesmo dentro do PCB, tem a ver com a vida que você teve, com os interesses que você tem, etc. Ela não está desligada de uma realidade ou de uma aula sobre Marx. Eu sou contra, inclusive, isso. Acho que você vai ver, você vai saber o que é marxismo e leninismo, mas você vai também você tem que ouvir que contexto é esse que aquele periférico ali está vivendo. Eu acredito nesses cursos. Bom, com o tempo, e era uma turma do Tatuapé. Ao mesmo tempo, tinha os ferroviários, que eram do PCB, e tinha essa turma que acho que estava dando o curso de formação e estava iniciando. Só que logo depois vem uma desgraça, aí vem a ditadura mesmo. De 64 a 67, eu confesso que eu não senti, ou porque não era nada, ou porque eu pouco conhecia, mas de 68 para frente, aí eu vou para a universidade. Aí dentro da universidade, outros interesses aparecem. E ao mesmo tempo, em 68, tinha duas coisas. Eu era da USP, não sei como entrei, sempre falo, mas como que uma menina que mora num bairro operário e tal, mas meu pai era culto e me permitia estudar o que eu quisesse. Pública, escola pública. Eu fiz era tão interessado em estudar que eu fiz 2 colegiais. Eu sou a única pessoa que eu conheço gente com 2 faculdades, mas 2 colegiais, eu fiz o clássico, né, porque eu queria entrar na USP, e fiz um curso que o pai insistia, ignorantemente, dizendo, e se amanhã eu faltar, eu tenho 8, ou não, estava certo ele, se amanhã eu faltar, é importante ter um curso técnico. Mas eu sabia que curso técnico era para os mais pobres, e que eu não iria entrar na USP se eu ficasse nessa loja, porque o curso técnico é técnico. Não preparava ninguém para fazer latim, inglês, francês, sou de uma época que era muito exigente você entrar na USP. E passei. Fui para o Direito na USP, na Faculdade do Lago São Francisco, e aí logo veio o convite para ir para o JC, militar lá. Mas eu estudava só com milionários. E alguma coisa me fez recuar. Que bom, eu acertei. Hoje, decorridos mais de 40 anos, todos os meus amigos milionários estão numa lista da faculdade até hoje. A vida deles é ir para a Alemanha tomar um chopp, a vida deles é... Então, com aquela juventude, eu chorava dentro do partido que eu queria ir lá para Osasco, onde estava sendo desenvolvida greves, etc. Né? E um belo organizador e sensível organizador do PCB, deixa a menina, ela vai ter interesse. Foi aí que eu aprendi como é democrático o PCB. Aí eu bati o pé, ela falei, não quero isso. Mas Mercedes, não, eu quero ir para a luta feminista e para a luta operária. Já vou explicar essa entrada nisso, né? Como que eu entrei na questão feminista. Durante a minha vida toda eu não me dei muita conta, porque lá em casa quem mandava eram as mulheres, no 8, e o papai era um monte de mulher e tudo, mas eu não pensava na militância. Mas aí você foi para Osasco trabalhar? Não, eu ficava com o pé lá, porque eu era estudante também, eu não podia ignorar. E em 68 houve a tomada da faculdade. Foi a primeira faculdade que os estudantes tomaram a faculdade da ditadura. Foram mais de 2 meses lá dentro, era um inferno. Eu sentia também que eu tinha que colaborar. Mas essa não era uma luta assim da UJC, era uma luta muito mais ampla, já contra a ditadura, etc. Aí eu acho que no primeiro dia que eu me antipatizei com aquele monte de gente rica, mas era assim, eu me antipatizei e vivi uma contradição. Eu tinha muita cultura, mas na Vila Matilde eu não tinha como expressar, trocar ideia. Aos 15 anos eu já tinha lido toda a literatura brasileira. Não falo isso como vaidade, falo para mostrar como também não adianta você ter esse tipo de leitura, mas você não tem com quem trocar ideia sobre cinema. Eu já amava cinema, o rock, era um monte de coisa cultural, mas que não tinha com quem. Aí eu descubro que todos aqueles milionários tinham uma coisa que me interessava. E até hoje eu os tenho no meu Face, etc., para ver o que é que eles estão vendo, o que é que eles estão sabendo, porque eles têm dinheiro. Eu, quando vou por aí pelo mundo, como hoje viajo pelo mundo todo, mas eu vou pelo mundo, sento, faço o que tem que fazer e vou embora. Eles não, né? É outra coisa, vão para museu,
Bom, ali. Aí me dei conta de duas coisas. Aí sim, a coisa do partido pegou mesmo em mim. Porque eu descubro que essa burguesada tem uma coisa que nunca os pobres vão ter. E não adianta ficar com desprezo, é uma cultura... Eu gosto daquela história que se conta de Lenin, que os operários queriam destruir um dos maiores museus do mundo até hoje, em São Petersburgo. E os operários foram ali e disseram, mas não compreendemos. Por que você não quer? É da burguesia, os operários falavam. E Lenin dizia, não. Até hoje, ainda bem, o museu está lá, graças à boa cabeça do Lenin. Lenin disse, não. A cultura, quem teve acesso ao melhor da cultura não foram vocês. Foi essa burguesia. Logo, ela tem o que lhe trazer. Engraçado que eu entrei eu não sabia disso, só vinha conhecer isso anos depois. Mas eu pensei isso. Mas eu pensei, vou tirar deles o que eles têm de melhor, porque eles falavam assim, falavam de leitura, e daqui a pouco, ô, Nica Almeida Prado, os Prados, né? Sinto muito para os nossos Prados. Ô, Nica Almeida Prado, isso que a Mercedes está falando, você lembra quando nós fomos tomar, não sei o quê, um café lá onde, fala um escritor norte-americano importante da época, ia beber? Ah, eu também queria. Eu também queria. Eu queria saborear essas coisas boas. O povo também tem que ter acesso. Mas é claro, cultura, acesso ao que é belo, ao que é uma delícia. Por que eu tenho que ficar? Uma vez, como advogada dos trabalhadores, estabeleci uma briga, porque me deram um jurídico, uma sala mofa lá no fim. Eu digo, não, chamei os caras, falei, o que é isso aqui? Não, mas esse é o departamento. Eu falei, primeiro, isso aqui não é departamento, porque não tem nem biblioteca. Segundo, por que vocês acham que o local onde o trabalhador vai me contar as maiores aflições da vida dele, que bateu na mulher, que brigou com a mulher, que perdeu o emprego, que não lhe pagaram o fundo de garantia, por que tem que ser no lugar feio? Que bom que eu estudei no Largo São Francisco e esses milionários me deram essa cabeça de pensar, o belo é para tudo, não é só. E a classe operária, ela mais do que ninguém, ela que produz as coisas, ela é que tem que ter. Mercedes, você falou da sua inserção, né, dentro do partido, do seu interesse pelos trabalhadores e o seu interesse pelo movimento feminista. Como é que começa isso? Como é que você começa a se preocupar com a luta das mulheres? Eu gostei da sua primeira pergunta, quando você fala em tomada de consciência. Eu acho que teve uma tomada de consciência assim, inicial, meia boba, mas foi assim. Eu estava no pátio da minha escola, nas primeiras semanas de aula. E havia um coro dos estudantes do Largo São Francisco, famosos, cantando medicina, papa fina, não é coisa pra menina. Medicina, papa fina, que diabo é isso, não é coisa pra menina. E subo para a sala de aula, que era lá no segundo andar, com aquilo na minha cabeça. Ora, o que adianta ser estudante da USP se você tem um machismo desse tipo? Ou seja, mulheres não serviam para matemática, mulheres não serviam para física, mulheres não entravam na medicina, que a ocasião a que me refiro era um período muito difícil de todos entrarem na medicina, de todos. Acho que ainda é até hoje assim. Nesse dia eu me indignei porque ali era um ambiente que eu pensava que seria um ambiente diferente lá da Zona Leste. De repente, na Zona Leste era capaz de encontrar menos machismo do que dentro da maior universidade, da maior faculdade de Direito, como ainda é até hoje, da América Latina. Eu acho que ali você tinha o direito, mas tinha já uma coisa de rua. Eu já tinha participado de um 8 de março qualquer, lá em São Paulo. Juntou essas duas coisas, essa participação, não tinha pensado em continuar. Digo, não, essa é a minha praia. E também porque você, dentro do direito, você ia vendo todo um tratamento que a mulher tinha tido no campo do direito, né? Então, você tinha Estatuto da Mulher Casada, você vai estudar o Código Civil de 16 na época, agora temos um novo, né? Mas quem que era a chefia do casal, quem determinava um dos filhos de estudar. Imagina se a mamãe opinava sobre o local, que meu pai não acreditava em nada, mas acreditava que a escola religiosa era boa para formar o nosso caráter. Então, todas nós, nenhuma católica, nenhuma pentecostal, ninguém, nem o pai, nem a mãe, ninguém acreditando em nada, mas os filhos do meu pai
Se pudesse, estudava tudo em colégio. Isso vai trazendo para mim, conforme eu vou estudando direito, e logo no primeiro ano, a primeira matéria é direito civil, uma tristeza. Mulher não era nada perante o Código Civil. O Código Penal, então, eu chorava em cima do Código Penal. Não porque fosse a prova difícil, mas porque era um absurdo aquela colocação de que o homem matava e era compreensível só porque ele era apaixonado. Essa era a visão. Da honra, a né? defesa da honra. E essa coisa vai chegando, isso eu entro em 68, portanto eu pego toda a ditadura militar e muito difícil fazer essa luta. Mas o 8 de março em São Paulo, ele já vinha com uma certa força. E durante a ditadura ele ganha um corpo, ele ganha corpo mesmo, que é um movimento como nós temos até hoje. É o quarto ou quinto, um dos quarto ou quinto maior do mundo, em termos organizacionais. Sei que as pessoas não dão muito valor para isso, mas faço questão de deixar isso aqui. E aí a gente começa a discutir, primeiro no campo do direito, mas sou marxista, já era, então não era bem com essa visão, aí começamos a ter uma visão mais à esquerda. O problema é que durante a ditadura era muito difícil fazer o 8 de março. O 8 de março era um negócio simbólico para a polícia. Então os delegados falavam, nós vamos lá, porque é tudo comunista. Quando a gente ia reclamar, mais para frente um pouquinho, na década de 70, etc., que aí, eu acho que foi a Melinha Teles, a autora dessa frase, quem ama não mata. E como é que a Melinha Teles, ela é uma guerreira, a Melinha. E a Melinha Teles, não temos que ver isso, porque quem ama não mata, não pode ser esse negócio da paixão. E aí teve o caso de Minas, uma socialite de Minas que morre, você vai tendo 3 ou 4 mulheres, a Ângela Diniz, tem um problema aqui no Rio, vai ter em São Paulo, quando se matou a Dana de Tefera, uma mulher do High Society, e a gente falava para os delegados, ele dizia, isso é coisa de comunista e das operárias, com maior desprezo. E a gente dizia, não, quem ama não mata. Isso não importa quem seja essa mulher. E no 8 de março, em que eu estou no comando do ato, em cima de um caminhão como segurança, porque a gente leva, até hoje, você leva 6, 7 meses para montar o 8 de março, que vocês veem na avenida, e que a Rede Globo fala assim, plim, plim, ontem foi 8 de março, já acabou. Mas a Rede Globo, né, não sabe que a gente leva meses para montar aquele negócio. E um dia uma senhora, eu vi que era uma coisa absurda em relação a nós, cheia de joias nas mãos, e com colar de pérola, tudo é muito elegante, chorando lá embaixo do caminhão, pedindo para subir. Enquanto tinha uma companheira falando, eu desci e falei, a senhora não está entendendo. Isso aqui é organizado. E eu fui gentil com ela, olha, são 6 meses de organização, como é que a senhora vai falar? Eu tenho uma lista de quem vai falar. Quem é que fala no 8? Quem organizou? A senhora estava aqui, a senhora não está. Mas alguma coisa, eu sempre tenho esse tipo de curiosidade. Alguma coisa na minha cabeça, a senhora está chorando tanto, então vamos fazer o seguinte, a senhora vai subir. A senhora vai subir, mas vamos fazer uma coisa, eu seguro o microfone. Eu não sei eu não sei quem é a senhora. Não, pois você pode segurar o microfone. Aliás, e aí ela complementou estranhamente, aliás, você vai me fazer um favor. Ela subiu, eu pus o microfone na boca e ela começou a falar. Só começou, ela disse boa tarde, em frente ao Teatro Municipal. Num gesto súbito, ela abriu a blusa. Tinha lá embaixo em torno de 5 a 10 mil mulheres, mais ou menos, como eram os atos durante a ditadura militar. E ela abriu a blusa. Tudo isso aqui dela estava queimado, de ponta de cigarro. Ela era, e aí ela se anunciou quem ela era. Eu sou a esposa, ou ex-esposa, sei lá eu como é que era a situação, de um professor da Universidade de São Paulo. Nós chamamos, os fotógrafos avançaram nela, e com aquela foto no jornal, nós fomos no primeiro DP, uns 15 dias depois de maneira desorganizada. O senhor disse que violência contra a mulher é assunto de pobre, de comunista, e falava mais. Esse é um problema da mulher negra, assim mesmo, na nossa cara. O senhor está vendo isso aqui? É uma mulher
esposa de um professor da Universidade de São Paulo. A violência contra a mulher não escolhe classe. Evidentemente, depois nós vamos explicar por que tem uma diferença e nós vamos ver que diferença é essa. Eu acho que tudo isso, mas, sobretudo, é um movimento de massa que te forma e que te informa de por que é necessário você estar nessa luta, etc. Mercedes, você falou, contando essa história aí dessa mulher, né, de uma classe mais privilegiada, e a gente observa dentro do movimento feminista uma certa dualidade, né? Até desde o início, né, as sufragistas, por exemplo, no século XIX, quando começa, eram mulheres de uma classe mais favorecida. Mas, ao mesmo tempo, as trabalhadoras começam a se organizar também, né? No início do século XX, vários movimentos de trabalhadoras. Como é que você vê essa dualidade dentro do movimento feminista? Eu tinha escrevi, né, no meu mestrado, o meu trabalho era a respeito da imagem da mulher na mídia. Eu ia para a periferia de São Paulo, Guaianazes, etc., numa época que o partido era muito grande em São Paulo, e ouvia as mulheres, uma dizia assim para a outra, quando eu estava numa palestra, dizia assim, uma dizia para a outra, mas se fosse a Terezinha não teria esse comportamento que você está falando. Se fosse a Ana Maria, no final, mas quem é essa Terezinha? Quem é essa Ana Maria? É a sua vizinha? Não, é a personagem da novela das 8. Que toda hora repetindo, sempre a curiosidade intelectual e, sobretudo, humana, em primeiro lugar, antes da intelectual. Aí eu dei maior atenção. E aí eu descobri que, após 40 anos, a Rede Globo tinha uma definição de como eu sou e de quem que eu tenho que ser. 40 anos batendo na cabeça da classe operária, que vê a novela das 8. E aí, a partir desse tema, eu fui também descobrindo que havia uma ideologia por detrás dessa, era uma construção do que eu sou, do que eu tenho que ser e, sobretudo, qual é o meu lugar na sociedade. Se eu sou empregada doméstica, eu não tenho que ter direito de fala na novela das 8. Isso é um negócio assim, é um poder, né? Um poder num canal de televisão, ou 2, 3 canais de televisão, gigantesco. Só que aí também eu descobri que um quarto ou quinto maior produto brasileiro vendido no exterior, eu quando fiz o trabalho para mim, não fiz para ninguém, eu não pensava em nada, fui ver o que era aquilo. Porque é uma forma de dominação, a comunicação. A gente aprende isso nos primeiros cursinhos do PCB, dos movimentos sociais. Mas era diferente quando eu fui ver, mas se aquelas mulheres da periferia, estava definido o papel delas. Elas não podiam falar. Outra coisa, as mulheres negras. O papel da mulher negra naquela época era de escutar as dores e problemas da mulher branca. Você pega 40 anos de novela, hoje, não vou falar sobre hoje, mas foi e deve continuar assim, mas provavelmente com... Enfim, aí eu fui andando pelos países. E o primeiro, porque as pessoas se interessaram pelo tema, uma vez que acho que ninguém tinha pensado, no tema eu não sei. Não me importa agora, eu fiz para o meu deleite e curiosidade, mas claro, a gente, como comunista, não serve só a você, o seu conhecimento tem que servir para todo mundo. Isso foi a sua dissertação? Essa foi a minha dissertação. Aí eu comecei a receber convites do Equador, de Portugal. O primeiro convite que eu recebi foi lá em Lisboa. E o seminário estava escrito assim, bom, Mercedes, nós estamos te convidando para uma mesa para você falar esse negócio aí das novelas. Tá bom. Dentro o título do trabalho era um trabalho maior, numa grande universidade cultural dos Estados Unidos, de Portugal, e o trabalho era os feminismos. Eu falei, olha, eu vou aceitar, não vou negar aqui, fui saber primeiro das camaradas lá, o que era aquilo, onde que eu estava, porque você vai pelo mundo, não sabe direito quem é que está convidando, né? Aí, não, são umas socialistas aí, mas vocês vão, que vai ser interessante, nós vamos até lá te ouvir. Mas nós não estamos na organização, não queremos te deixar claro isso. Ok, pronto, eu já sabia onde estava pensando. Isso o pessoal do Partido Comunista do Partido Comunista de Portugal. E aí, não, mas aí quem estava fazendo era a socialista. Não, mas vamos lá e tal. Mas aquilo me intrigou.
haveria feminismos? Na minha cabeça, até então, feminismo é um movimento social com teoria própria, que se insere, né, na sociedade com essas teorias, e ele é uma coisa só. Eu não concebia feminismos. Para mim não havia dualidade. Feminismo era... Quem foi que criou? Quem foi que pensou no feminismo? Não foram as comunistas russas? Não foram as comunistas alemãs? Não foram as comunistas norte-americanas? Não excluo nenhum dessas... E as europeias? Então, mas quem eram essas mulheres? Eram comunistas. Então, a primeira coisa que eu noto, isso eu estou na década de 80, meados de 80, é que havia um apagamento, se apagou essa história de todos os panfletos que circulavam no 8 de março. Nós estávamos fora também, né? Nós, que eu digo, enquanto organização e tal, até para explicar depois a existência do Ana Montenegro. A gente ia, era a cara do partido. Ou São Paulo sempre teve no PCB Secretaria de Mulheres estadual. Municipal não precisava, mas tinha uma Secretaria de Mulheres. Honrando, inclusive, o que havia nos partidos comunistas da Rússia, da Polônia, enfim. A gente tinha isso, mas ia como secretaria de partido. O que para, por exemplo, as petistas era uma novidade, uma vez que para elas não tinha isso do partido. Elas tinham lá umas organizações, para onde depois a gente entende que tem que ir também para esse campo. Nenhuma crítica, os camaradas, as companheiras tinham uma outra visão. Bom, mas daí feminismos. E eu resolvo, tinha palestra, ao invés de eu ficar passeando alguma coisa, eu fui assistir toda, para ver o que era aquilo de feminismo. De fato, hoje, não sei, eu sempre vou ter internamente essa discordância. O feminismo é um movimento fundado pelas comunistas, é um movimento social, com teoria, tese própria, fundado pelas comunistas, pelas sufragistas, não importa que elas eram. Clara Zetkin era sufragista, né? Não dá para negar. Mas é claro que ela tinha ela era sufragista, mas o olhar dela era um outro olhar. Não era o olhar que tiveram, por exemplo, as sufragistas brasileiras. As sufragistas brasileiras, eu não creio que pensassem, então todo o povo tem o direito de votar. Não era bem isso, né? Era a camada, Ana Montenegro vai apontar numa obra dela, ela diz assim, é esquisito, é muito estranho que as pessoas, essas mulheres, por isso às vezes eu fico na dúvida, Marta, da gente homenagear nos documentos do PCB e nos documentos que a gente faz para as mulheres, algumas mulheres que foram valentes, etc., mas elas não estavam ali exatamente servindo a classe trabalhadora. Então, para mim, o feminismo é isso, né? É esse movimento, mas que vai olhar, que vai lutar sempre com essa perspectiva futura. Primeiro da revolução, e aí não tem, é estratégico mesmo. E, agora, há mulheres a mulher que lutou pelo voto no Brasil. A Ana diz assim, eu acho interessante que mulheres da década de 20 e 30 brasileira lutaram muito, eram sufragistas também. Mas a Ana diz assim, é só a Ana, inteligente, ela diz assim, mas é estranho, por que ninguém tem nada contra o Código Civil? Ana era advogada, além de jornalista. Por que ninguém tem nada contra, por exemplo, o Código Civil ter como chefe de família fulano? Isso era uma coisa importante para a classe trabalhadora e para, já que se está falando numa luta para todas, sejam trabalhadoras ou não, mas que iria pegar as trabalhadoras. Queimar os sutiãs em praça pública, para a classe operária, tanto fazia, de certa maneira. Né? Porque elas estavam nessa hora, havia um certo... O pleno emprego não existe no capitalismo, então fica proibido a gente falar que havia um pleno emprego. Mas eu peguei uma época em que o nível de empregabilidade era maior, não é nem de hoje, porque hoje nós estamos perdidos, né? Com o governo Bolsonaro e tudo. Mas, assim, apenas para você saber de que época eu estou falando. Né? Eu acho assim, é difícil para mim, né, da velha guarda feminista, entender os diversos feminismos. Mas, digamos, há mulheres que se dizem feministas e que estão nessa luta, digamos, pelo empreendedorismo. Elas acham que isso é feminismo. Eu estou lutando. Mas eu tenho que, acho que
podemos fazer essa divisão binária no máximo, né? Eu tenho quem está do lado da mulher trabalhadora e tem as mulheres que lutam por direitos mais gerais. Nós também lutamos por direitos mais gerais, mas de que campo? É do campo da mulher trabalhadora, né? Esse é o campo que mais nos interessa. O que não quer dizer que vitórias eventualmente concedidas por alguma daquelas pessoas que estudaram lá na USP em 1920, 1915, sempre teve. A Saraiva lá, tem umas mulheres que são homenageadas. Eu confesso, eu não as homenageio. Pô, não tem importância se alguém aqui vou olhar bem para a câmera e dizer. Pode ser até uma certa ignorância, não faz mal, mas é intimamente. Agora, socialmente, acho que está bem, vamos louvar. Quem faz a sociedade avançar é sempre louvável. Mas agora, desde que fique claro que isso não, quando não há, e já vou adiantando, não há esse recorte de classe, eu não acho tão interessante. Vem umas liberdades civis, né? Ah, então, a mulher é chefe de família. O que isso, era isso que a Ana dizia, quem é que quer discutir isso? O que isso representa? Representa eu ficar com 5 filhas sozinha e sustentar esses filhos? É isso? E ela vai se perguntando, ela diz, isto fica claro com as sufragistas. Não as sufragistas do tempo da Revolução, mas depois de 20 e 30, os países que pegaram essa luta, a luta já não era mais essa. Você tinha um capitalismo quase que florescendo, né? Aí você tem Vargas, você tem a década de 30, você vai ter uma camada operária respeitável. Você não vai ter pouco operário, poucas trabalhadoras. E aí, quem pensou nisso? A Ana dizia, essas mulheres não estão pensando nisso. O nosso papo está ótimo, mas nós precisamos encerrar esse primeiro programa. Como temos muito assunto, teremos o próximo em breve. Agradeço muito a participação da Mercedes e a toda a produção do programa. Eu é que agradeço a essas mesmas pessoas que você mencionou. Muito, muito obrigada. Saudações feministas e comunistas. Lugar de Mulher.